Olá, estudantes! Mais uma vez, nós aqui com vocês, vamos gravar e vamos falar também sobre mais um episódio da série Profissões. Hoje temos conosco o profissional de Educação Física, Paulo Vicente. Tudo bem? Obrigada pela sua participação. Tudo bem, eu que agradeço o convite, Regina. É sempre bom estar aqui com você, participando do programa. Bom, Paulo, eu gostaria que você iniciasse contando para nós como se deu a sua opção pelo curso de Educação Física, quando veio a ideia que você gostaria de ser um profissional de Educação Física. Tá, isso aconteceu há muito tempo atrás, né? Eu já estou na área atuando como personal trainer há mais de 20 anos, sou formado há quase 30 anos. Eu sempre gostei de atividade física, eu sempre gostei de esportes, de competição, até que um dia... Mesmo adolescente, é isso? Você desde já adolescente. competia? Desde adolescente. Ok. Então, a maioria dos esportes que estão dentro da academia, eu já competi. Né? Isso eu estou falando a partir dos meus 16, 17 anos. Você começou no colégio, então? Você estava fazendo o ensino médio e já estava competindo, se preparando? No colégio até era um pouco mais restrito isso aí. A partir do momento que eu entrei no ensino médio, aí eu já comecei a treinar. Né? O treino, isso eu estou falando final da década de... Ou melhor, início da década de 90. Tá? Então, os treinos eles eram, não eram como são hoje, né? Mas eu já comecei a pegar gosto pela atividade física, pelo esporte, principalmente pelos esportes de força. E comecei a treinar, eu falei, bom, na época, né, você não é tão maduro, então você pensa assim, eu vou abrir uma academia. Né? Eu quero trabalhar com isso. Isso sem nem ter feito o curso de Educação Física? Nada. Você já gostava, já se interessava? Eu me apaixonei muito pela atividade de academia e a primeira coisa que me veio na cabeça eu vou abrir uma academia. Abri uma academia, não deu certo, claro, porque aí eu descobri que a minha praia não é ser administrador. A minha praia é ensinar a atividade física para os outros, que são duas coisas muito diferentes. Você administrar um negócio e você ser um profissional de educação física atuando como personal trainer, como professor, no caso, na época, né? E aí eu não fiquei na academia e fui trabalhar realmente como profissional de educação física. Aí eu comecei a pontuar tudo que eu precisava fazer para me tornar um profissional de educação física. E a primeira coisa era a faculdade. Aí eu ingressei na faculdade, me formei, tanto em licenciatura como em bacharelado, eu posso dar aula tanto em escola como em academia, e comecei a trabalhar como profissional de educação física, professor de academia e atualmente como personal trainer. Paulo, mas você, quando era estudante, um adolescente de 16, 17 anos, você tinha o apoio, o incentivo da família para que você fizesse toda essa trajetória que já se envolvia nos esportes, depois abriu uma academia sem nem ter entrado na faculdade, mas então você tinha muito apoio da família nesse sentido? Pelo contrário, Regina. Então, a partir do momento que eu comecei a competir e falei para os meus pais, né? Olha, eu quero trabalhar com isso, eu quero competir, eu quero ser competidor, eu quero ser atleta, eu quero ser professor. E uma das coisas que aconteceu foi minha mãe comentou comigo, eu lembro até hoje. Ela falou assim, mas como que você vai ganhar dinheiro com isso, né? E isso eu não esqueço e eu levo até hoje comigo como um fator motivacional muito grande. Né? Eu tive essa frase como um desafio e hoje eu trabalho como profissional de educação física, tenho a minha família, tenho a minha casa, o meu carro, enfim, é a minha profissão. Havia algum esporte que atraiu mais você? Por quê? Nós vemos alguns jovens que na idade do final do ensino fundamental, início do ensino médio, começam a praticar algum esporte, seja natação, seja alguma coisa como vôlei, basquete, enfim, mas não levam adiante. E não levando adiante, acabam se desinteressando, não é isso, eu vou para outra área. Mas para você, então, havia alguma coisa no esporte, uma modalidade específica que interessasse mais você? Sim, eu comecei com o fisiculturismo.
Eu fui competidor de fisiculturismo durante um bom tempo. Aí eu comecei a trabalhar, saí do fisiculturismo, comecei a praticar os esportes de força, que são os levantamentos básicos. Tá. Então você passa a ser um levantador de peso. E depois eu fui para as artes marciais. Tudo dentro de academia. Competi nos 3 esportes. A partir do momento que você vai amadurecendo, que você constitui família, aí você para e pensa, opa, eu tenho que parar um pouco de competir e agora eu tenho que pensar na família e trabalhar. Eu tenho que produzir frutos através do meu conhecimento. Aí eu comecei a parar com as competições e comecei a atuar como professor. E essas competições não davam para você um patrocínio? Que conseguissem a manutenção de uniforme, treinamento? Muito pouco, né? Estamos falando aí de 2000, então é muito pouco, porque todos esses esportes, hoje existem, existem a categoria profissional desses esportes, Sim. mas eu competi sempre como amador. Né? Então, para você competir como amador e ter um sustento é muito difícil. Porque envolve treino, envolve alimentação, envolve descanso e principalmente um gasto muito grande que muitas vezes você não consegue o retorno somente com as competições. Sim, né? Viagens, inclusive, hospedagem, exatamente. refeições. Eu cheguei a ter alguns patrocínios, mas foram por pouco tempo e eu vi que não realmente como atleta não ia dar para eu continuar. Aí eu me formei na faculdade. E comecei a trabalhar como professor. Quando você estava já cursando a Faculdade de Educação Física, você ainda competia de vez em quando ou já havia... Já tinha encerrado. Encerrado. Já tinha encerrado. Essa fase. A carreira de atleta já tinha acabado. Muito bom. Paulo, você enviou para nós algumas fotos de alguns momentos que você estava já nos momentos atuais, que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória depois da conclusão do curso de Educação Física. Mas então eu vou pedir ao nosso técnico que já possa colocar as fotos. Então esta é a última, né? Essa é a última. Nós podemos voltar 2 para frente, para que daí uma anterior a essa. Isso, a partir daí, né, Paulo? Isso. Aí foi um curso. Bom, A anterior segurar um pouquinho nessa foto, diga lá. Foi um curso que eu ministrei de Bike Indoor. Né? Hoje, atualmente, eu trabalho como professor de Bike Indoor em 2 academias e eu também tenho os cursos. Né? Eu desenvolvi 3 cursos nessa modalidade de Bike Indoor, foi um dos cursos que eu ministrei. Então agora você está na posição de professor também. Exato, eu também formo alguns profissionais dentro de algumas modalidades. Ok, a próxima. E aqui nós temos você com a tocha. A tocha. E de que ano mesmo aconteceu? 2016. 2016. 2016, no Colégio Marista, uma palestra que eu proferi lá, a respeito justamente dos valores olímpicos. Né? Naquela época, a Olimpíada foi realizada aqui no Brasil e era muito evidente os valores olímpicos e muito importante também passar os valores olímpicos para a criançada das escolas. Eles todos ali bem atentos, né? Tem um ali que parece estar até com a boquinha aberta, tá admirado. Isso, por isso que eu gostei dessa foto, né? E foi muito bacana. Eu percorri 14 escolas após as Olimpíadas, de modo voluntário, justamente para evidenciar os valores olímpicos. Com a tocha olímpica também. Sempre com a tocha. E a criançada fica... pediu um autógrafo, foto, apresentavam trabalhos grudado na parede, tudo. Muito bacana, muito legal. A recepção sempre foi muito boa. Nesse momento, nessa época, você acredita que conseguiu passar, então, para essa geração os princípios, os valores olímpicos? Sim, com certeza, com certeza. Foi muito produtivo e a recepção em todas as escolas foi muito boa. Que bom. A próxima e última deste bloco, vamos ver. Não, esta já é uma outra foto que nós vamos deixar para o segundo bloco. Tá bom. Ok, então, por enquanto, Kleber, nós vamos... para a gente começar já a falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, você falou que já tinha encerrado a carreira de atleta. E você já estava encerrando educação física. E aí, como se abriu todo esse cenário para que você pudesse vislumbrar
que a partir daí você poderia ser um treinador, você poderia ser personal trainer. Qual foi a sua primeira impressão a partir disso tudo? A partir do momento que você trabalha dentro de uma academia e que você entra no mundo da competição, então o ensinamento, o conhecimento das técnicas de execução de exercícios, de alimentação, de descanso, se tornam muito evidentes. E eu sempre gostei de passar tudo que eu aprendia. Nem sempre eu aprendia da forma certa, eu treinei vários durante um bom tempo da forma errada, porque naquela época ainda o profissional de educação física ele não tinha a profissão regulamentada. Então muitas vezes era o aluno mais antigo, o mais forte que te passava, e nem sempre da forma correta. E eu sempre procurei estudar as formas corretas de treinar e obter resultado e obter sucesso nos treinos e sempre quis passar isso para as outras pessoas. E a melhor forma e a única forma de você poder fazer isso é estudando. Aí que eu comecei entrei na faculdade, estudei educação física e, lógico, a partir do momento que você começa a passar esse conhecimento para os seus alunos dos mais diversos objetivos, você nunca mais vai parar de estudar. Você sempre vai estar estudando e se atualizando. A profissão de educação física é uma profissão muito dinâmica, então você sempre tem que estar se atualizando. Muito bom. Paulo, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós continuamos com o Paulo Vicente, profissional de educação física. Acompanhe conosco. Alô, estudantes! Mais uma vez com o programa Eureka, gravando a série Profissões. Neste programa, nós estamos entrevistando o personal trainer Paulo Vicente, profissional de educação física. Ao longo do primeiro bloco, nós conversamos com ele sobre a trajetória inicial de o que o fez levar o caminho, seguir o caminho da educação física. Agora ele vai nos contar um pouquinho mais como a educação física evoluiu e que esta profissão, então, foi regulamentada. Sim. E a partir de hoje, quais são as possibilidades que se abrem para o profissional formado em educação física. Paulo, você terminou o primeiro bloco falando exatamente sobre isso, que a dinâmica da educação física avançou bastante, abriram-se várias possibilidades e a tecnologia colaborou bastante com isso. Sim, perfeito. No início, quando eu iniciei os meus treinos, como nós comentamos no primeiro bloco, início da década de 90, a profissão ela não era regulamentada. Depois veio a regulamentação com o Conselho Nacional de Educação Física, os Conselhos Regionais de Educação Física. A partir de 2020, se eu não me engano, fevereiro de 2020, o profissional de Educação Física ele foi enquadrado na área da saúde também. Então, isso elevou muito a profissão de educação física. Foi quando? Em que Se eu não me engano, fevereiro de 2020, pela CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Então, os profissionais de educação física foram colocados junto, na mesma categoria de médicos, nutricionistas, psicólogos. E foi muito recente. Recente. Agora, em 2020, né? E isso elevou demais o valor do profissional de educação física. Então, o profissional de educação física, ele visa principalmente desenvolver a saúde, diferente dos objetivos do início da década de 90, que eram basicamente o aumento de massa muscular, força, competição. A partir do momento que os profissionais de educação física começaram a vislumbrar o desenvolvimento da saúde através da atividade física, isso ficou muito evidente para as outras áreas da saúde também, como a medicina, a nutrição, a psicologia, e essas áreas começaram a indicar a atividade física orientada, os exercícios físicos orientados para a manutenção da saúde. E isso elevou demais a profissão do profissional de educação física. E como não faz tanto tempo assim, de 2020 para cá, 2023, então por isso que várias vezes encontramos profissionais também da área da saúde, médicos, por exemplo, sempre solicitando, não, você tem que cuidar da dieta, você precisa fazer os exames regularmente, de tais e tais, específicos, conforme o caso de cada pessoa.
e logo depois disso tudo, mas precisa fazer atividades Tem que físicas. exercitar, tem que se exercitar. Considerando a atividade física hoje como se fosse também, certa vez eu ouvi isso de uma profissional da medicina. Você tem que considerar a atividade física como se fosse também um remédiozinho ou um suplemento a mais dentro de tudo isso que você vai ter que seguir a partir de agora. Exatamente. Só deixando bem claro, a profissão ela está regulamentada desde o final da década de 90, certo, com os Conselhos Regionais de Educação Física. Sim. Ela foi enquadrada na área da saúde em 2020, fevereiro de 2020. Então, são duas coisas diferentes. Certo. Ela está regulamentada desde o final da década de 90. Mas isso que você comentou, né, essa atividade física diária, é exatamente o que contribui para que a pessoa não seja sedentária. Hoje nós temos mais ou menos, fontes do IBGE, mais ou menos 47% da população brasileira na área de sedentarismo. Ou seja, eles não conseguem praticar 30 minutos diários ou 150 minutos semanais de atividade física. Sendo que esses 30 minutos, eles podem ainda ser parcelados. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. E as pessoas não conseguem fazer isso. Ou por falta de tempo, ou por falta de estímulo, ou por falta de conhecimento. E o profissional de educação física, então, ele tem uma área enorme, gigantesca, de atuação aqui mesmo no nosso mercado, dentro do nosso país. Eu fico imaginando aquela disponibilidade e a disposição também, né, da pessoa. Sim. Não, agora os meus 10 minutos da manhã, eu tenho que fazer as atividades. Depois à tarde, os meus 10 minutos da tarde. Mas deixando claro ainda que esses 10 minutos parcelados de manhã, tarde e noite, eles ainda são considerados, eles podem ser considerados como atividade física, sendo que atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Por exemplo, o exercício físico é quando você vai para a academia e você tem uma série de exercícios, eu tenho que fazer este exercício naquele aparelho, 3 séries de 10 repetições. Isso é um exercício. A atividade física, que eu estou me referindo para a pessoa não ser sedentária, por exemplo, ela pode passear com o cachorro, ela pode ir na farmácia ou na padaria a pé, ela pode subir uma escada, tudo isso conta. Opa! Já começou a melhorar tudo isso, né? Já começou a ficar para os preguiçosos. melhor, exatamente. Mas então, Paulo, o sedentarismo, então, o conceito também mudou. Sedentário, parece que a pessoa sedentária é aquela que não pratica exercícios físicos. Pela OMS, 150 minutos semanais. Sim, se a pessoa não consegue fazer isso, não atinge essa meta, que daria mais ou menos 30 minutos de segunda a sexta, ela é considerada sedentária. Mas que pode ser o que você estava citando agora. Caminhando até a panificadora, indo dar uma passeando passeadinha. com o cachorro, subindo uma escada, lavando um carro. Tudo isso aí é uma atividade física. Já é uma atividade física. É considerada atividade física. Muito bom. Melhorou um pouquinho, Melhorou bem, né? Melhorou bem. Fico um pouquinho, me sentindo um pouquinho melhor diante disso, diante da sua explicação. Paulo, nós vamos chamar então as outras fotos que nós temos. Que você coloca... Então, ali está mordendo a medalha. Sim, essa foi, se eu não me engano, a primeira meia maratona que eu participei, 21 quilômetros, a meia maratona de Curitiba. E fiquei muito feliz. É uma atividade que exige um direcionamento de treino, né? Aí foi um outro curso que eu ministrei de bike indoor. Esse curso foi a nível Brasil. Então vieram alunos do Brasil inteiro, foi ministrado aqui em Curitiba. Ok. A próxima temos... Não temos a próxima foto. Tudo bem, nós chamamos a próxima foto aquela que você está numa montanha. Então nós chamamos aquela, vamos deixar aquela para o final, que é essa aí. Essa aí, ó. Foi antecipada. Essa aí foi durante a pandemia, né? Foi uma montanha que eu subi com um grupo de pessoas, um grupo de amigos, e foi uma imagem muito bacana. Eu considerei uma atividade física não só atividade física em si, mas a conexão com a natureza. Isso também é um dos aspectos que qualifica e define o aspecto da saúde, e por isso que eu apresentei essa foto para vocês. Paulo, e você, como é a sua atividade física?
Porque, bom, você está se movimentando o dia inteiro. Sim. Como treinador, como personal, você está se movimentando o dia inteiro. Mas assim, quando você não está a serviço, como você faz a sua atividade? Bom, quem começar a seguir o Paulo nas redes sociais vai ver que ele não tem parada. Ele vai viajar, ele posta fotos que está em tal lugar, vai fazer a corridinha matinal. Depois, à tarde, ele está na bike e vai andar não sei quantos quilômetros de bike. Como é isso, Paulo? A partir do momento que você tem a atividade física incluída na sua rotina, é muito difícil que você pare de realizar atividade física. Então, todo local que eu vou, que eu viajo e me desloco, saio de Curitiba, eu procuro levar junto comigo essa atividade física. Né? Você já faz uma programaçãozinha antes de viajar? Já faço uma programação, já pergunto onde tem as academias, onde tem os locais que eu possa desenvolver minha atividade física. E aqui, dentro do meu trabalho, dentro da minha rotina, sempre que sobra uma janela, pelo menos de meia hora, eu estou fazendo minha atividade física na academia. Né? Ou estou fazendo um pouquinho de musculação. A minha atividade física, ela exige, a minha profissão, ela exige isso. Por exemplo, eu ministro aula de bike indoor, então todas as aulas que eu ministro, eu estou pedalando junto com a turma, então e isso é diariamente. Então é mais ou menos assim que funciona. Tá. Agora, com relação à tecnologia que está desenvolvendo e contribuindo para essa evolução também da educação física, do profissional de educação física, como está isso no momento atual? A tecnologia ela veio para somar, né? Mas ela tem alguns aspectos que devem ser levados em consideração, principalmente para os alunos que não são formados em educação física. Então existe o lado bom da tecnologia, da internet, e o lado perigoso. É importante que você sempre que for se informar de um treino, de uma alimentação, de um exercício diferente, busque o auxílio ou a orientação de um profissional de educação física, porque pode ser que você esteja fazendo algo errado. Para o profissional de educação física, ela veio para somar. Hoje você consegue enviar um treino para qualquer lugar do mundo. Então eu tenho alunos hoje que moram no Canadá, começaram a treinar aqui no Brasil comigo, se mudaram para o Canadá e continuam treinando comigo. Eu tenho alunos na Austrália, que também é a mesma coisa, começaram a treinar aqui no Brasil, se mudaram para a Austrália e continuam treinando comigo. E depois você foi visitá-los? Fui para a Austrália, encontrei eles pessoalmente lá. Bacana. Mas periodicamente eu preparo o treino deles e envio através dos aplicativos de mensagem. Ah, então hoje você também está já ligado nessa outra possibilidade, fazendo os vídeos, as lives, enfim. Treinos online. Bacana. Sim, então bacana. A tecnologia ela veio para somar. E como fica, Paulo? Porque determinado movimento que o aluno esteja fazendo de forma incorreta, é totalmente possível ser corrigido naquele momento? Sim, da maneira que eu faço. Eu gravo o vídeo com o movimento correto do exercício e envio para ele. A qualquer momento ou qualquer dúvida que ele tenha, ele entra em contato comigo, ele mesmo pode gravar o vídeo e eu corrijo. Olha, esse movimento está certo, esse movimento está um pouquinho errado, afasta um pouquinho mais os pés. Certo. Realiza uma amplitude maior do movimento, tá? Essa seria uma maneira, tá? E existe também a forma online, onde você está ao vivo com a pessoa. Você está passando o exercício, ela está realizando ao vivo, ali no vídeo, na sua tela do celular. Aí você pode corrigir ao vivo também. Ok. Então a tecnologia veio para contribuir bastante com vocês, porque houve uma expansão, então, das atividades. Com vocês certeza. Não estão mais o profissional de educação física que segue nessa direção, pode também usar a tecnologia e fazer as aulas, os vídeos. Com certeza. Pela tecnologia. Com certeza. Muito através bom. do celular, através do computador, você pode atender um número enorme de alunos, independente da onde ele esteja morando. Contribuiu muito mesmo, Paulo. Bastante, bastante. Essa colocação que você não chama, não é regulamentação como nós já colocamos. É uma forma, então, que ficou foi colocada também na área de saúde. Na área de saúde, exatamente. Muito bem. Paulo,
Nós precisamos encerrar o programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você mandasse um recadinho para aquele estudante que está indeciso se vai fazer educação física ou não, brevemente, para nós encerrarmos o programa. Certo. Bom, queria deixar claro que se você optar pela área da educação física, o mercado ele está em expansão, nós estamos precisando muito de profissionais, mas profissionais que dominem não só o aspecto do conhecimento técnico, mas também o aspecto do conhecimento humano, que você consiga identificar as necessidades do seu aluno, suprir essas necessidades e fazer com que eles atinjam os objetivos que eles apresentarem para vocês. Ou seja, o estudo é muito importante, o conhecimento é muito importante, mas o aspecto também de relacionamento humano é bem importante na nossa profissão. A partir do momento que você opte pela atividade física, pela faculdade de educação física, você será muito bem-vindo no nosso mercado de trabalho. Muito bem, muito bom, Paulo. Obrigada pela sua participação e certamente vamos fazer outros programas juntos, outras entrevistas, para que você sempre venha contar as suas novidades, tá bom? Será um imenso prazer e aceitarei sempre os convites. Ficamos hoje por aqui. Até o próximo episódio da série Profissões. Até lá!